Olá pessoal, estamos aqui fazendo um teste da nossa conexão de hoje, nessa sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Mais um capítulo da nossa história que a gente está conversando aqui. Começou na quarta-feira, na quinta, na quarta tivemos o Felipe Ciani, da CNN, na terça o Felipe Ciani, na quarta tivemos a Flávia Moraes, ontem tivemos o Dr. Marco Canteiro e hoje a gente tem o nosso amigo Luiz França nessa conversa que a gente vai falar sobre engajamento, sobre transformação cultural, enfim, tem várias coisas para a gente conversar. Então eu estou aqui só fazendo a introdução, queria mandar um abraço ao pessoal que está entrando aqui. André Pinto, grande amigo, desde 1932 eu conheço o André. Oswaldo Merbach, Santana, Cíntia de Renzo, mais conhecida como a minha irmã, Cláudia. Obrigado pessoal aí pela entrada, pela oportunidade. Eu acho que é mais que oportuno nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, que é, primeiro, agradecer e parabenizar todos nós por esse dia, e segundo, falar um pouco sobre emprego, sobre trabalho, sobre propósito. Então, acho que a oportunidade é chamar o Luiz França para a gente conversar. Acho que vai ser muito especial. Conto com vocês, como sempre digo, não é uma palestra, não é uma reunião, é um bate-papo de duas pessoas trocando sobre esse assunto, e obviamente que todo mundo pode participar, mandar perguntas, vai ser super bacana. Deixa eu já ver se eu já consigo conectar o França aqui. Jorge Patrão entrou também, Paula, enfim. Deixa eu ver, França. Tô conectando aqui. Cíntia Salmazo. Oi, Cíntia, tudo bem? Grande beijo. Oi, França. E aí, Fábio, tudo bem? Cara, eu estava digitando aqui que o Raiz é o melhor restaurante de Campinas, aí cortou, acabei entrando na live. Como é que tá? Tudo E essa bem, galera toda aí, que maravilha encontrar esse pessoal. Nossa, melhor só restaurante de gente tapioca. muito massa. Cara, antes de começar, eu queria te mostrar uma coisa. Eu queria mandar um abraço para os meus amigos da Bahia, Uhul! meus amigos baianos. França, Que massa, que massa. França tá na Bahia, né, França? Tá aí na Bahia. E é Verdade, irmão. muito legal que a nossa conversa tá passando outras fronteiras. Já chegou até na Bahia. Que bacana isso, muito bacana. Não é E, mesmo? E eu tô vendo aí que tem gente do Brasil inteiro, né? É, o povo do é, Ceará tá aí com a gente aí também. Que é. maravilha. Então, França, boa noite oficialmente, boa noite pessoal, Marcos Ângelo aqui, Carlos, meu amigo, fez exército comigo em 1912, enfim, tem gente pra caramba aqui, que a gente está entrando. Eu queria, como a gente está fazendo essa série de conversas, queria assim, muita gente conhece você, obviamente, me conhece um pouco, mas queria que você se apresentasse, quem é Luiz França, um pouco do seu histórico, faz uma introdução um pouco rápida e depois a gente entra no nosso bate-papo, porque tem 312 perguntas para fazer para você. Tá ótimo. Então, minha introdução é sempre a mesma, cara. Aquele menino que nasceu na grande, estupenda, magnífica, maravilhosa, majestosa, voluptuosa cidade de Utinga, na Bahia. Muito doente, Baiano. os pais se mandaram para São Paulo, onde eu fui educado e tive grandes oportunidades nesse estado maravilhoso também. Estudei, trabalhei aí em São Paulo uma parte da minha vida. Trabalhei em empresas como o Bradesco, Ford, a Ford me trouxe de volta para a Bahia, inclusive. E aqui na Bahia eu tive outras oportunidades no mercado, trabalhei em outros segmentos também. Trabalhei no segmento de papel e celulose, também já fui para outros estados para trabalhar no segmento de mineração. E hoje eu estou no setor têxtil, numa empresa incrível, maravilhosa, a melhor empresa para trabalhar no Brasil, chamada Que bom. Cordsa. E é isso aí, até algum tempo atrás, a gente passava muito sem ninguém perceber a gente pelo cenário, mas no final do ano passado, em novembro,
a revista Você S.A., junto com a USP, resolveram nos presentear como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, então recebemos o prêmio de melhor de empresa do ano, né? Então, isso é um pouquinho da minha história. Hoje eu faço gestão de RH nessa empresa, também sou empreendedor, investidor, tenho outras 2 empresas, uma consultoria chamada Essence Bis, junto com minha esposa, um outro negócio chamado Dona, mimos para o seu cabelo, os melhores mimos do cabelo do mundo, e a gente vai fazendo aí negócios por onde a gente caminha. Muito bem, que legal. Acho que isso tá bom, né? Tá ótimo. O pessoal quer ouvir outras coisas, então... Com certeza. E é interessante que o mundo deu uma volta e você voltou para a Bahia. Nasceu na Bahia, deu uma volta pelo mundo, literalmente está na Bahia de volta. Muito bom. Verdade, verdade. Circulei o mundo para voltar aqui para a Bahia. E aí eu queria fazer a primeira pergunta, a primeira provocação. Eu sempre comento aqui com o pessoal que não é uma apresentação, não é uma palestra, é um bate-papo de dois amigos, 2 pessoas que já se conhecem, enfim, que a gente tem contato. E, por favor, pode me perguntar. Mas eu acho que tem uma coisa interessante. Você disse assim, hoje que a Cortes é a empresa que foi eleita, enfim, escolhida para se trabalhar. E uma das questões que eu vejo muito hoje, França, nas empresas, e a gente como comunicação interna, né, que é a nossa praia, é muito demandado dessa questão, né? Como é que a gente engaja, esse tema é bonito, né? Como é que a gente engaja os colaboradores, como é que a gente motiva os colaboradores, como é que o cara veste a camisa, né? Como é que o cara se sente orgulho da empresa, né? Isso é uma coisa que todo mundo quer como empresário, como líder, mas não é uma coisa simples assim, né? Simplesmente faz uma campanha de comunicação bonita, coloca no ar e as pessoas começam a partir do dia seguinte a gostar da empresa. Como é que isso assim transformou? Quer dizer, a Corsa, imagino que ela não começou assim, ela teve, imagino que alguns momentos para chegar nesse estágio. Como é que você explica para a gente essa transformação, essa mudança, digamos assim, cultural da empresa? Pô, Fábio, tudo começou de uma maneira muito, muito difícil. Nós tivemos aí noites muito obscuras e com muita perda de sono, porque os negócios não iam bem. Esses negócios já vinham há alguns anos, mais ou menos uns 5 anos, foi até nessa toada, mais ou menos até 2011, com muita dificuldade para se manter, perdendo muito dinheiro todos os anos, e não tem acionista que queira manter uma empresa como essa. E nós decidimos medir o nosso índice de engajamento e essa parte eu sempre falo, pessoal, começou com tudo muito baixo, as pessoas odiavam trabalhar nessa empresa. 16% de engajamento dava vergonha até de falar para os outros. Então, foi um grande presta atenção para todos nós e certamente se nós estávamos perdendo dinheiro e nós estávamos com um ambiente como esse, a gente precisava aprender um pouco para fazer a transformação. E nós aprendemos, sim. Aprendemos que as melhores empresas, os melhores ambientes para as pessoas, onde tem um índice de felicidade do trabalho elevado, a chance de obter resultado é muito maior. Mas também aprendemos um negócio sobre engajamento. Então, nesse bate-papo contigo, eu quero também conceituar, falar um pouquinho sobre o conceito do engajamento, porque é diferente de felicidade. Tem muitas pessoas que pensam, se tem um ambiente legal, não é só o ambiente ser legal, né? O ambiente, para ser um ambiente que proporciona o engajamento das pessoas, o que é o engajamento? O engajamento é além da felicidade simplesmente por estar ali. O engajamento é a pessoa falar bem daquele lugar, a pessoa querer estar naquele lugar e ainda mais do que isso, a pessoa querer entregar algo mais todos os dias. Isso é um ser humano engajado dentro de um ambiente. Então, foi muito desafiador para todos nós, porque as pessoas não queriam estar aqui, não falavam bem daqui, e as pessoas também não davam algo mais, davam algo menos. E é a hora que a gente começa a entender por que as empresas perdem tanto dinheiro, porque as empresas não estão preocupadas com o principal elemento delas. E o principal elemento é a alma das pessoas. As pessoas formam a alma de uma organização. E nós começamos a estratégia de modificação. Primeiro passo era entender o nosso estilo de liderança que precisava mudar. Não dava mais para ser aquela liderança do modelo coercitivo, precisava ser uma liderança visionária, uma liderança que fizesse coaching, uma liderança que ouvisse as pessoas e que tomasse as decisões, sim, fundamentado nas necessidades das pessoas. O segundo elemento eram as nossas práticas de gestão. E, infelizmente, eu posso falar aqui com você que é muito próximo, e o público que está com a gente também, é um público que conhece a gente, não dá mais para a gente ficar repetindo as coisas que os outros fazem. A mesma coisa que você ficava, a história do benchmark mal feito, é você pegar a roupa do outro, querer colocar em você e achar que você vai ficar bonito como ele. Não tem jeito. Então, como é que você vai adaptar
as ferramentas à sua cultura, ao seu momento e ao seu processo de evolução. E nós começamos a fazer a mudança das nossas ferramentas. E para isso a gente entendeu que uma chave que era fundamental, que é aquilo que faz parte da sua área de atuação, que você é mestre, era a comunicação, o endomarketing, dentro da nossa organização. Mas aí as pessoas pensam, então é só colocar mural, jogar informações e tudo mais, tal. Deixa eu passar a primeira coisa que é fundamental em tudo isso. A primeira coisa não é só comunicar, não é só colocar mural, TTV, o líder falar. A energia que você coloca na comunicação que você gera. É nessa hora, quando você tem a intenção empresarial diferenciada, que é voltada para o bem do ser humano, e que você quer que ele entenda e que ele participe do seu processo, tudo começa a mudar, entendeu? Então eu me lembro que, inclusive, nós nos encontramos, eu não lembro exatamente se foi em 2013 ou 2014, Fábio, mas nós estivemos juntos. Eu lembro que até foi em São Paulo, eu fui fazer uma palestra no CONAR, cara. Falar de liderança, e nós nos encontramos, e você me ajudou, inclusive, a revisar o planejamento de comunicação. E eu me lembro da história que você trouxe para a gente, que não era só as ferramentas que nós iríamos utilizar, mas sim a energia que a gente propaga nessa comunicação, que intenção é essa e como é que a gente envolve o outro para que o outro possa fazer a transformação. Porque não é só dar consciência, é ajudar o outro a colocar em prática, entendeu? Acho que vai por aí. Nosso processo de mudança começou por aí. Não, é perfeito. Assim, só para contribuir com essa fala, e uma das coisas que eu acredito, especialmente a gente acredita aqui na agência, que é você ter essa alma, né? As ferramentas, a gente, quando fala em comunicação, obviamente tem as ferramentas, é importante, cada vez mais a tecnologia está nos ajudando, mas não adianta você ter ferramentas, você ter o formato, se você não transmite essa alma, se você não transmite sinceridade, se você não transmite transparência daquilo que é possível, se você não transmite significado. Tem uma frase que eu sempre repito, já passei algumas conversas aqui, vou repetir: as pessoas estão obesas de informações, e elas estão com fome de significado. Então, assim, perfeito. Cada vez mais a gente recebe informações, enfim, ainda mais agora com a tecnologia. Agora, o que é significado, né? E aí, quando você traz essas informações aí da empresa, é muito interessante, porque você dá significado. E significado corresponde, em alguns momentos, a repensar o papel do líder, o papel da empresa, o papel social. Acho muito interessante. Acho que contribui nesse sentido, né? Perfeito. E ajudar as pessoas a entenderem que, os próprios líderes entenderem que quando ele conversa com alguém, ele leva uma energia para essas pessoas. Não é simplesmente que você fala, uma ordem que você propaga, mas você é um catalisador de energias, de emoções, uma série de coisas estão acontecendo por ali. Você consegue entusiasmar ou tirar o entusiasmo de alguém. Você consegue passar energia vital ou tirar a energia vital de alguém. Então, o grande desafio é ajudar esses líderes a terem consciência desse papel que eles têm na energia que movimenta uma organização por dentro. E esse talvez seja o principal passo que as pessoas têm dificuldade. Isso não acontece de um dia para o outro. Agora, as pessoas também costumam me perguntar por aí, falando o seguinte: é como se um dia você falasse lá do topo e todo mundo mudasse. E não funciona assim. Sim, tem um cara que ele é contra, tem um outro que é contra, tem as pessoas que resistem, mas a grande pergunta é o seguinte: na minha área de alcance, até onde vai meu braço, o que minhas mãos estão fazendo de transformação no que eu toco? Nesse meu digital, nessa interferência positiva na vida das pessoas, entende? Então, não dá para a gente ficar esperando que virá um salvador, que o CEO vai mudar tudo, tal. A minha pergunta é, você está reclamando? A pergunta, e no seu pedaço, o que você tem feito para comunicar melhor, para integrar melhor as pessoas e tudo mais? E nós estamos passando por desafios incríveis esses dias. Incríveis, cara, porque as pessoas estão em casa, distantes da gente. Como é que mantém essa comunicação? Então você tem que entender que a comunicação digital é o toque. Digital vem dos dígitos, dos dedos. Como é que eu toco na alma das pessoas onde quer que elas estejam? Se a pessoa não é um elemento vital para você, como ser humano, você não o reconhece como a coisa mais importante que tem dentro de uma organização, não tem jeito. E aí tem uma frase que eu ando repetindo, o negócio dos negócios são as pessoas. E se você não entende de pessoas, meu amigo, não adianta você querer falar das outras coisas. Você vai se dar bem durante um tempo, mas depois você desaparece. Perfeito. Eu só contribuindo com a sua fala, uma das coisas que eu sempre comento é o líder, enfim, líder não necessariamente líder formal, CEO, os líderes das empresas,
eles precisam entender o papel, papel de comunicação como alguém agregador, com alguém que passa credibilidade. O agente de comunicação, a nossa área de comunicação, a comunicação como consultoria, enfim, como agência, ela provém soluções, provém ferramentas, provém uma narrativa para você, te ajuda nesse sentido, mas quem comunica você, quem leva você, quem transforma você na empresa é o seu líder, é essa pessoa, é o que você acabou de falar agora, é a alma do gestor. É óbvio que a gente pode ajudar em relação a algumas questões operacionais, mas quem leva, quem traz, quem resgata ou aumenta o orgulho é o líder, né? São os líderes. E, de novo, não é líder só chefe, gerente. Os líderes das operações, dos times de trabalho, né? E eu tenho conversado com muitas pessoas, entre eles o Jorge Patrão, que é um dos nossos grandes mentores, assim como o Arino, entre outros. Quando eu me encontro com o Patrão, a gente fala sobre isso. Que espiritualidade é essa que o líder entrega? Porque não tem jeito. Você quer entender o ambiente de uma empresa, se aquele líder ele é tóxico ou não, na hora que ele abre a sala, a porta da sala, e tem pessoas fazendo uma reunião, ele fala com as pessoas, ele traz a energia dele. Essa energia pode ser boa ou ruim. Agora o problema dele é o seguinte, na hora que ele vai embora, a energia não vai junto com ele, ela continua na sala. Então é o seguinte, ele leva a energia para onde ele vai, mas quando ele sai, ele não tira a energia de lá. As pessoas continuam vibrando naquela energia dele. Então os líderes precisam começar a entender isso, cara. Que eles, onde eles se movimentam, eles propagam através das suas palavras, dos seus gestos, da sua atitude, da sua intenção, como eu vi aqui falando, o próprio Patrão, magnífico, cara, a gente entender esse fenômeno, porque quando a gente entende esse impacto espiritual, e eu não estou falando de religião, estou falando de movimento energético que a gente cria, porque gera emoções para as pessoas, a gente começa a fazer uma grande diferença na vida de todo mundo. Então, a energia que eu propago todos os dias é positiva ou negativa? Se o mundo está ruim, a pergunta é, e eu? Que papel é esse que eu estou exercendo dentro desse ambiente? Perfeito, galera do Anima Salvador, tá aí, tem um monte de gente se encontrando nessa live aí, viu? Só veja fulano, tal, que saudade, tá muito legal esse negócio, muita gente conhecida, Aninha, um monte de gente por aí, velho, olha a Roseli, que massa. Acho que o Marinho entrou, o Marinho também, um grande amigo de muitos anos. Aí você fez um comentário rápido, eu queria te provocar um pouco nisso. É claro que quando você disse lá, e a gente teve essa conversa em 2013, 2014, eu tive a oportunidade de visitar vocês, enfim, começar um trabalho, e aí 2020, 2019, né, enfim, chegaram nesse estágio. Claro que com muita dificuldade, muito trabalho, mas você teve um tempo de maturidade, um tempo de alinhar internamente tudo isso. A gente está vivendo um momento diferente, totalmente diferente. Momento que agora, infelizmente, por toda essa pandemia, as empresas, as pessoas, os profissionais precisam se reinventar. Como é que eu faço isso? Claro que eu não vou... inclusive, essa é uma outra questão que eu fico um pouco na dúvida. Vamos voltar para um mundo novo, não sei. Ainda tem umas coisas que a gente vai conversar um pouco melhor. Isso, para mim, está um pouco estranho, essa coisa de que todo mundo vai mudar. Não sei. Ainda é uma conversa que a gente pode ter melhor. Mas, assim, eu, enquanto empresário, enquanto RH, tem muita gente aqui do RH, enquanto comunicação interna, enquanto gestor aí como você, como é que a gente trabalha com essa movimentação praticamente instantânia, né? Eu volto a trabalhar daqui 2 semanas, trabalhar daqui a 2 semanas, você falou bem, a gente está trabalhando com os dígitos, com o digital, tá todo mundo muito louco, né? Enfim, como é que você vê a sua experiência aí nesse momento em relação à gestão de pessoas? É muito diferente mesmo. A parada legal é o seguinte, tá todo mundo falando que nós temos um novo mundo dos negócios a partir do coronavírus. E tem o mundo do antes e do depois. Só que é o seguinte, não adianta você ficar na expectativa de estar fazendo o que você fazia antes e esperar que um dia venha depois. Não vai chegar pelo Disque Pizza. Na hora que acabou tudo, acabou o coronavírus, então deixa eu ligar aqui, chegou a hora de receber o meu futuro. Então a pergunta que eu faço para todo mundo é como é que nós estamos fazendo as transições. E há 2 chaves que são, eu já chamaria assim, magníficas dentro desse processo, até chamaria de 3 chaves, né? A forma de liderar vai mudar, a forma de comunicar já mudou. A forma de comunicar já mudou e a forma de pessoas já mudou. Ainda não caiu a ficha para nós. Porque antes a gente fazia o seguinte, a gente separava o digital do presencial. Era mais ou menos assim, você tinha o EAD dos treinamentos e você tinha os treinamentos, os workshops. Cara, isso não vai mais funcionar assim. Então, como é que a gente vai criar essa educação
de uma maneira digital que toque lá a pessoa na experiência dentro de onde ele está. Como é que ele vai viver essa experiência? A comunicação é a mesma coisa. Eu preciso entender que mesmo dentro de uma plataforma como essa, eu toco a emoção das pessoas baseado na forma como eu levo isso para ele ou não. Então, e o modo de liderar também, imagina com as pessoas agora todos distantes de nós, como é que eu vou agir para poder manter essas pessoas religadas com a minha organização? Então, pensar nessas transições, entender que as ferramentas que a gente utilizava antes não vai dar mais certo, já é muito importante. Então, o processo de comunicação vai ser uma chave totalmente diferente, meu irmão. A gente vai se conectar com as pessoas de maneira diferente e a gente tem a missão de religar eles com a organização, ainda que eles estejam distantes da gente. Então as pessoas já precisam começar a pensar agora, mas tem líder ainda sentado na sua cadeira, achando, daqui a pouco vai passar, eu volto a me relacionar com as minhas pessoas. Não ligou para ninguém, não falou com ninguém, não fez reunião com ninguém. Desculpa, meu amigo, você está dormindo. Na hora que voltar, você não é mais líder, você não sabe mais nem quem é você. Então você precisa se adaptar a esse modelo de transição. Então realmente vem um novo por aí. Então estou até trabalhando com uma galera, tem um projeto chamado WeMentor. O eMentor é um projeto EAD que vai trazer um novo formato de educação que conecta o digital com experiência. Não o aquele presencial, mas é o digital com experiência, para que as pessoas possam aprender tendo experiências suportados, apoiados pelo mundo digital. É muito doido o que está para vir por aí, cara. É muito doido. Então as ferramentas que a gente usou até hoje não vai dar mais. Nós vamos jogar um monte de ferramenta fora. Eu acho muito legal essa fala, inclusive é uma das coisas que eu, como comunicação, me preocupo muito, porque assim, tem muita empresa que acha que simplesmente só está continuando trabalhando em casa, né, fazendo home office. Ela não está conectando as pessoas, inclusive em alguns momentos está respeitando as individualidades de cada um. Então essa coisa de, assim, a gente escuta muito hoje, parece que é uma competição de reuniões, parece assim, a pessoa se sente meio que vazia porque não está trabalhando teoricamente lá no escritório, fica fazendo reuniões uma atrás da outra, parece que é para se abastecer disso. E as pessoas estão, inclusive, você deve ouvir muito, eu escuto isso todos os dias, as pessoas estão mais cansadas hoje, trabalhando teoricamente muito mais. Mas eu acho também que, exatamente, não é que estão trabalhando muito mais, eu acho que precisa se ressignificar essa história toda. Tem algumas pessoas comentando aqui, até me perguntando aqui, infelizmente está entrando muita gente, está passando rápido, mas assim, gente perguntando em relação a como é que eu motivo, né, o cara na distância, no home office. Tem aqui alguém que perguntou do comércio, como é que eu motivo o funcionário que trabalha no comércio, e é legal a nossa conversa porque a gente não atinge só grandes empresas, atinge pequenas empresas, comércio local, comércio de rua, enfim, acho que é legal a gente pensar um pouco nesse sentido, mas eu só queria que você completasse, se não houver esse respeito do líder, e de novo, o líder não é só o dono, não é só o chefe, é a gestão, entender esse momento, só ficar replicando, cobrando por e-mail, cobrando por Skype, cobrando por qualquer outra ferramenta, quando chegar lá no dia 1, pós-pandemia, parece que nada aconteceu. Eu sempre, verdade. Tem algumas empresas que eu sempre faço essa pergunta, obviamente antes de acontecer tudo isso. O cara se afasta, pega lá 2 ou 3 dias, foi no médico, quando o cara volta, você nem pergunta pro cara se ele tá bem, o cara precisa trabalhar, olha a falta de sensibilidade. Então, assim, uma das coisas que eu estou provocando em algumas empresas aqui, acho eu que precisa fazer, sem dúvida, no momento que houver a volta, tem que ter um acolhimento, tem que ter um momento. Não adianta você falar assim, Fábio, não adianta, eu não tenho tempo, eu preciso produzir. Para, você ficou 20 dias, 40 dias sem produzir. A gente precisa, nesse momento, quando as pessoas chegarem na sua empresa, independente de que seja a pequenininha ou a gigantesca, não é possível que você não consiga juntar meia hora, 40 minutos para ouvir as pessoas, porque aí você tem uma riqueza de informação e de verdade é onde você escuta. E aí alguém diz assim, não, Fábio, não dá para fazer isso porque as pessoas vão estar muito culpadas. Desculpa, não vão estar. As pessoas estão passando por uma dificuldade mental muito grande. De verdade, assim, não sei a sua opinião, mas eu fico um pouco assustado se eu volto a trabalhar na minha empresa na segunda-feira pós-pandemia e os caras não me chamam, não conversam, não batemos um papo, não tomamos um café, não contamos. Claro, não vou ficar o dia todo, não é isso. Mas não tem uma pequena celebração positiva, dizer assim, o que a gente aprendeu com isso, o que você trouxe, aonde foi sua maior dificuldade. Não sei se você concorda com esse sentimento.
Concordo plenamente, Fábio. Então, inclusive, na Córdice, eu faço questão de chamar a Córdice de Córdice. Eu não gosto de chamar a Córdice de empresa, não gosto de chamar a Córdice de lugar onde emprega pessoas. Tem alguns conceitos que nós ainda vamos mudar nessa sociedade. A gente vai deixar de falar de empresa, empresário, empresa. Represa serve para quê? Para represar, prende alguma coisa. E empresa atrai e prende também, tá certo? Então, o conceito empresarial até hoje é de como que se alguém fechasse um contrato com você, você o prende ao seu ecossistema e ele passa a ser dominado dentro daquilo. Você só quer saber do cara por conta daquilo que ele pode produzir para você. Tanto que várias decisões que estão acontecendo nesse momento, no Brasil e no mundo, nesse mundo empresarial, é assim, pô, de repente o cara nem precisa dar uma apertada, utilizar alguma lei que está por aí, porque ele não está lá com aquela necessidade imperiosa para agora, mas o cara acaba utilizando porque é uma oportunidade de se dar bem. Por quê? Porque ele emprega pessoas. Emprega como se colocasse um prego no cara e deixasse ele preso ali na parede, meu irmão. O negócio é o seguinte, são ambientes de negócios. E o que é um ambiente de negócio? É onde você nega o ócio. Onde você nega o ócio é que você faz uma ação para poder fazer algum tipo de transformação. As pessoas vão fazer mais negócios de agora em diante do que trabalhar em empresas. Ok? Eles serão pessoas que vão trabalhar em ambientes de negócios. E o trabalho é magnífico. Quem fala para mim que o trabalho vem do instrumento chamado tripalho, eu digo, desculpa, o instrumento é da Idade Média e o trabalho tem desde a origem do homem. O trabalho é uma coisa que enobrece a gente, enobrece não dentro do ponto de vista filosófico-religioso, não, eu estou falando sério, ou seja, é através do meu trabalho todos os dias que eu passo os perrengues, tenho dificuldade, tenho momentos de alegria, e por conta dele eu me tornei o cara que eu sou hoje. Por conta de todos os desafios que eu tive na minha vida, do chefe bom, do chefe torto, do chefe isso, mas a gente sempre olha para as coisas como se aquilo fosse escravizante, porque a história nossa foi de muita escravidão, mas os ambientes de trabalho eles serão alterados. Então, existem empresas que vão desaparecer nessa crise? Sim, existem empresas que vão desaparecer nessa crise, mas vão nascer outras, com novos conceitos, com novo propósito, com uma nova proposta de trabalhar, que não empreze as pessoas, que não empregue as pessoas dentro do seu ambiente, e sim, conecte as pessoas com o seu ambiente de negócios, as pessoas possam viver uma realidade diferente, vivendo o melhor de si. Eu tenho um olhar bastante positivo sobre tudo o que vai acontecer ainda. Tá certo? Mas a gente precisa mudar a consciência empresarial. Ainda tenho muitos empresários dizendo que a crise vai gerar desemprego, mas ele não está preocupado com quem vai ficar desempregado. Ele está preocupado com o negócio dele. Então é a hora que a gente começa a entender que tem gente, várias pessoas vivendo por uma causa ou por um propósito, e tem gente que estabeleceu um propósito para poder viver dele. Nesse caso, nós precisamos estar muito atentos, porque há muitas organizações olhando a oportunidade que tem, até com recursos talvez, e já vai tomando logo as primeiras decisões olhando para o capital. É muito materialista ainda. E as organizações precisam se reinventar, porque elas vão fazer parte de uma transição de uma sociedade que tem uma consciência melhor. Mais higienização, melhores maneiras de respeitar um ao outro, tem uma série de coisas acontecendo no nosso convívio, tá certo? Que a gente precisa prestar atenção. Prestar atenção porque a gente volta e o mundo está nessa transição de 400 anos antes de Cristo ou mais, porque Sócrates já dizia, né, conhece-te a ti mesmo. E agora está todo mundo querendo fazer yoga, querendo se entender e tudo mais. 400 anos de Cristo, o cara morreu por isso, velho. Ou seja, então ainda eu falar sobre isso, ainda a sociedade fala, para, isso não tem nada a ver, joga pedra nesse cara, é maluco, vai fechar um monte de empresa. Rapaz, é o processo de evolução da humanidade. Cada dia a gente vai aumentando a nossa moral e o nosso intelectual para que a gente possa ter uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, para um mundo melhor. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito também é assim, a gente está passando uma crise geral de saúde, que obviamente tem uma crise de salário, uma crise de emprego, que é importante, infelizmente. Sim. Uma crise de alimento, né? Tem uma situação grande, isso não tem como negar. Tem uma crise de empresa, que você falou, é verdade, mas tem uma outra crise que eu acho que é a história do propósito, que é a história do significado do trabalho para mim, para você, enfim. Porque é interessante, porque olha só, quando a gente coloca as pessoas em casa, dependente da situação, tal, o que eu estou dizendo para essa pessoa? Ela muda toda a relação dela de trabalho, o modelo mental dela muda totalmente. Eu vou contar um caso para vocês, quem é da Ford vai lembrar disso. A Ford teve lá um momento acho que foi... quando é que teve o layoff? Quando a Ford começou a plantar o layoff, acho que foi 2000... 1998.
98, o layoff, para quem não sabe, que é o que hoje está se usando muito no mercado, coloca o cara em casa, não manda o cara embora, coloca o cara em casa e depois, se vai melhorando, traz o cara de volta. Basicamente é isso, certo? Isso. E eu me lembro que, como foi uma primeira experiência, a Ford, lá, a gente que era na época de RH, entrevistava as pessoas que voltavam do layoff. Entrevistava, como é que foi esse período tal. E eu me lembro, assim, casos muito emblemáticos, onde o cara disse assim, eu fiquei um mês e eu não contei para minha família que eu estava layoff. Eu saía todo dia de manhã... Ficava circulando, cara. Cara, juro por Deus, isso para mim ficou assim muito gravado na minha cabeça, ficou muito Sim. forte. Porque o significado daquilo para ele, claro que a gente está falando de muitos anos atrás, tinha uma questão social, enfim, uma questão de ego dele, de valor, mas olha que interessante, quando eu digo, e aí principalmente assim, quem tem pequeno comércio, enfim, o cara que está indo trabalhar, que está tentando, entre aspas, fugir um pouco da quarentena, não é só porque tem financeiro, obviamente, tem a questão financeira, tem uma questão de sobrevivência, mas tem uma questão do significado dele, porque ele ficar em casa, por N fatores, ele não consegue se significar com o propósito da vida dele. Então, acho que isso também é um ponto para a gente repensar. Como é que eu me ressignifico de trabalho? Eu não estou falando de função, entende? Eu não estou falando da função. Eu acho que algumas funções vão acabar, outras vão nascer, mas eu acho interessante essa sua provocação, porque me faz assim, cara, tem gente que vai ter que repensar meu trabalho. Eu não sei, eu como consultor de comunicação, como é que eu me lido com isso? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso também. Eu acho que se a gente tem essa oportunidade agora, é de pensar qual o significado da minha profissão, do meu trabalho, do meu propósito. Né? Então, eu não sei se isso combina com você no seu pensamento, mas eu acho que esse é o momento também da gente pensar o quanto cada um tem significado ou vai significar as nossas atividades. A nossa área de publicidade, por exemplo, de comunicação, é uma área que está totalmente mudada, né? Tá totalmente de cabeça para baixo, né? A gente está, vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso para todas as áreas, né? Então, assim, não sei se você concorda, acho que as pessoas têm talvez se ressignificar em relação ao seu próprio propósito de vida, né? Sim, e vários conceitos que nós temos hoje, a gente tem que trazer um outro significado, porque você imagina duas pessoas trabalhando um do lado do outro, um entende o trabalho como algo opressor, que toma dele a própria vida, é algo que ele vai lá só para sobrevivência, e o cara que está do lado dele, ele entende o trabalho como uma ferramenta que vai proporcionar o melhor desenvolvimento dele, não é algo que é só para o seu suor, mas sim uma possibilidade de ele crescer espiritualmente, mentalmente, fisicamente, e elevar sua moral, elevar seu intelecto, se tornar um ser humano melhor a partir daquilo. Os dois fazendo trabalhos paralelos, você vai ver a diferença no resultado. Por quê? Porque o segundo caso é um caso que tem um significado diferente para aquilo que ele faz. Ele entende que, inclusive, eu estava conversando muito com minha esposa, que a gente tem feito muitos estudos a respeito desse novo conceito do trabalho. E ela estava trazendo o conceito da gratidão. Um não é grato por aquilo que tem, então ele desdenha, ele entrega pouco, uma série de coisas. E o outro, ele tem a gratidão por aquilo que ele tem. Então, ele vai fazer o melhor de si porque ele entende que aquilo é um ato nobre. E certamente ele vai evoluir, cara, ele vai fazer coisas diferentes. Aí vai passando o tempo, vai distanciando um do outro. Então, qual o papel do líder? O papel do líder é deixar de trazer o trabalho como aquela coisa pesada e sem significado para as pessoas, para ajudar as pessoas a entender como é que aquilo está fazendo a transformação na vida delas. Porque quando a pessoa entende, ele sabe o que fazer com aquilo e sabe como tirar o melhor resultado daquilo. E aí ele também se torna uma pessoa mais próspera, cara. É um negócio, um contaminar positivamente. E nesse período de pandemia, eu estou vendo várias empresas com vários posicionamentos. Várias empresas que realmente estão com grande dificuldade, porque as empresas que estão faturando mais, elas estão no centro da necessidade humana. Quanto mais você se distancia, você está mais próximo do ponto supérfluo, vamos chamar assim. Então, quem está aqui no centro, cara, está faturando, está vindo dinheiro, encontrou tudo mais. Quem está distante não encontra nada.
O dinheiro do mundo não morreu, ninguém colocou nenhum dólar em caixão. Foi o que eu tenho dito durante esses últimos dias para todo mundo. O que está ocorrendo, então? O que está ocorrendo é que a gente precisa ressignificar tudo que a gente tem, entender se aquilo que a gente está entregando para o mundo é essencial para a humanidade, como é que a gente torna aquilo mais próximo do essencial. Eu vi um exemplo massa esses dias de como foi feito o trabalho lá no Ceará, o pessoal do Habib's. Eles mudaram a plataforma de negócios deles, o modelo de negócio deles, porque eles tinham muito movimento dentro do salão. Mas eles pensaram em várias alternativas para poder tornar aquele produto algo que estivesse na necessidade e na busca do cliente, o cliente que desejasse aquilo. E os caras estão lá, estão conseguindo sustentar o negócio deles. Então, a gente estava falando da fome no mundo. A fome no mundo, já ouvi o Harari falando, cara, e o cara está muito certo. Ou seja, o alimento que a gente tem à disposição no mundo seria para ninguém estar passando fome. Mas a forma como a gente distribui ele, cara, a gente está deixando gente com fome. Ou seja, se os nossos modelos de negócio estão desenhados de uma maneira onde tem pessoas passando fome, tem alguma coisa errada. Nós precisamos repensar isso. Será que a gente não tem que realmente deixar algumas grandes empresas desaparecerem e surgirem outras grandes empresas? De 2000 até hoje, 50% das maiores empresas da Fortune desapareceram. Tenho contado para todo mundo nas lives que eu faço. E eu fui lá verificar, e realmente desapareceram. Grandes conglomerados, eu estou falando de Enron, estou falando de AOL, empresas de tecnologia, BlackBerry, uma série de empresas, cara. BlackBerry, né? Uma série de empresas desapareceram. Eram grandes conglomerados, mas o negócio deles não faz mais sentido. Então o ponto é o seguinte, não adianta você ser bom se você não serve para nada. Esse é o ponto. Eu sou muito bom nisso. Você está servindo alguém? Não. Então, meu amigo, é melhor você repensar, porque você precisa servir. Então, na hora que a gente passa a servir, você começa a ser atraente de novo, você traz a prosperidade para perto de você. Esse é o meu olhar. E a gente está precisando rever os modelos de negócios dentro desse período de crise, para a gente poder dar uma atualizada nessas páginas e tornar os nossos negócios mais servidores ao mundo. Não servidores economicamente a nós, servidores ao mundo. Também passa lá pela empresa que a gente faz a gestão. A gente tem olhado muito como é que a gente está servindo o mundo, como é que a gente está cuidando das nossas pessoas, porque amanhã vai voltar. E dependendo da forma como eu lidar com o processo de comunicação com as pessoas hoje, de como eu respeitar as pessoas durante a crise, quando voltar, a minha velocidade é mais rápida ou mais lenta. Pode ser que eu me quebre todo na hora que voltar, porque as pessoas não vão querer me ajudar. Tá certo? Então é melhor eu tratar todo mundo com respeito, conversando com todo mundo, cara. Quanto mais eu tiver as pessoas junto comigo, mais fácil vai ser a retomada. Não, perfeito. Falei demais agora, não? Não, perfeito. Eu acho que essa reflexão das empresas de significado de novo, é o significado, inclusive, da pessoa como indivíduo, né? Eu acho que eu faço essa mesma analogia. Eu, como empresa, o que eu estou oferecendo ao mercado, qual é o significado, como você falou o caso do Habib's, por exemplo, e eu acho que a gente falando aqui como profissional, né, com uma galera bacana que está nos assistindo aqui, eu acho que é o momento, inclusive, da gente, e eu estou falando como Fábio agora, falando pessoalmente, é o momento que eu estou ressignificando aonde eu entro nessa história, qual é o meu papel, quais são as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. Porque, vamos ser sinceros, tem coisas como a empresa que a gente veio fazendo na onda, né? O mundo foi assim, a gente foi fazendo. Eu acho que se a gente pode dizer que houve que está ocorrendo um momento importante agora, é isso. A partir desse momento, qual é o significado? O que eu estou entregando para você? Inclusive, eu acho que o meu caso, meus clientes, enfim, as empresas que a gente trabalha, que está prestando serviço, essa é o repensar meu, Fábio. O que eu estou entregando para esse cara? O que eu estou fazendo? Então, eu acho assim... Dê uma olhada no que o Merbach... Dê uma olhada no que o Merbach escreveu para a gente aí. E o Merbach diz que o mais triste é dos colaboradores que precisaram se afastar e ninguém liga para essa pessoa. Ou seja, isso não é a crise que está fazendo isso. Os caras já fazem isso com as pessoas. Você está coberto de razão, Fábio. Os caras não estavam ligando para ninguém, agora fala, vai acabar, nós estamos piorando as condições da humanidade. Cara, você já era um líder que você não estava nem aí com ninguém, cara. Pelo amor de Deus. Desculpa aí que eu te interrompi. Não, perfeito. Eu tive uma conversa com o Merbach. O Merbach é uma pessoa muito especial também, ele tem uma consultoria, né, que trabalha com o pessoal afastado. Eu me lembro que umas conversas assim, inclusive tem uma coisa pejorativa, né? Se o cara se afasta, a empresa parece que o cara já é um ET, né? Parece que o cara tem já uma situação totalmente atípica, enfim, é uma outra questão.
Mas isso é perfeito. A gente não está mudando agora, né? A gente não respeita. A gente, assim, digo, a gente como mercado não respeita. Então, assim, não adianta falar que vai mudar daqui a 2, 3 semanas, porque não vai mudar nesse sentido. Se eu, enquanto líder, não me colocar como alguém que está trazendo significado para essas pessoas e respeitando essas pessoas, eu acho assim, você como líder vai desaparecer. Desculpa, você vai desaparecer. E eu vou levantar o braço e dizer, cara, eu não quero você mais como meu líder, né? A gente sabe que, obviamente, que é uma crise financeira, uma crise de emprego grande. Algumas vão, infelizmente, muita empresa vai sobreviver por causa disso também, porque gera emprego, gera dinheiro, enfim, a situação, né, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas quando a gente fala em significado, em trazer propósito para a vida das pessoas, eu acho que a questão do respeito é fundamental, né, do entendimento. Perfeito, perfeito. Tem muita gente aqui, o Kleber Iso, o André Pinto aqui, o André Pinto acho que faz uns 18 anos que não fala com ninguém, porque ele está dando um oi para todo mundo aqui. A Dani também mandou aí, ela está pedindo dicas de motivação para funcionários que ficaram na empresa após a onda de demissões. Então, tem uma onda de demissões sim, mas a gente precisa tratar as pessoas com muito respeito. Então, eu recomendo que faça várias iniciativas para mostrar o que cada um tem de bom. O melhor que tem é o líder conhecer cada ser humano e poder levar para ele a melhor solução individualizada. Reconheçam todos, mas de maneira individual. Vai ser um trabalho enorme para a gente, para poder resgatar essas circunstâncias que acontecem. Eu tenho certeza que nós não gostaríamos que tivessem demissões, em alguns casos estão ocorrendo demissões, eu estou trabalhando ao máximo para que não tenha no ambiente que a gente está. O presidente lá é um cara genial, com um olhar totalmente diferente, humanizado. Ele está fazendo análise de quando isso vai começar a retornar, como é que a gente faz para poder segurar as pessoas até lá, porque tem um outro fator que aprendi também com Thomas Eckschmidt, que é o seguinte: se uma empresa diz que naquele ambiente é uma família, não dá para jogar filhos fora na hora que tem a crise que falta dinheiro, gente. Então a gente precisa ter muita coerência. Então vamos ser muito coerentes com o nosso modelo, e se fizermos alguma coisa de errado, nós temos que pedir desculpa às pessoas. Isso é fundamental, né? Vamos lá, Fábio, vamos. E tem outra coisa, França, que eu acho importante. Você está dando algumas dicas já do pós, digamos assim, pandemia, mas eu acho que a gente já está vivendo situações. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente, e ele falando que a mulher dele, que trabalha em casa, home office, nesse momento, está fazendo reunião atrás de reunião, e tem reunião que termina 8 horas da noite. Espera aí, que líder que é esse que não conhece a sua equipe e faz uma reunião às 8 horas da noite? Então, assim, sim, tudo bem, obviamente você pode combinar, né? Ó, eu faço de manhã, eu tenho isso, tenho aquilo, tem várias situações. Mas se eu não entendo que o França, como o pai da minha equipe, tem alguma situação com a esposa, com a filha, eu tenho um filho pequeno, tenho um filho de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, não é tão simples assim, ele não entende esse movimento, obviamente que ele não entende. E se os meus clientes, os meus contatos não entenderem isso, vai ser pior. Então, assim, não é só pós-pandemia. Os líderes hoje precisam entender, e eu acho que tem que ter essa reflexão de como é que é a vida das pessoas. Outro conceito que eu escuto muito e concordo, nós não estamos trabalhando em home office, nós estamos confinados em casa. É diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, não adianta eu também achar que eu sou um bom líder, eu sou um cara bacana e ligo para o França para marcar uma reunião às 8 horas da noite. E fico até às 9 conversando com o França. Esqueço que ele tem a vida dele, que ele tem as questões pessoais. Entende? Então também tem esse ponto que é pós-pandemia, que você falou bem, mas tem agora mesmo, né? Tem agora. Você está vivendo isso agora. Não sei se você concorda. Tem um conceito muito, muito bom, é um conceito que a gente utiliza na Apple. Eu tive o prazer de aprender com a Apple o modo de fazer negócio deles. E tem um ponto lá que é o simples não é fácil. Isso é um dos pontos. E o segundo é menos é mais. Então não é o quanto você fica perturbando as pessoas que vai fazer com que elas sejam mais produtivas. Perfeito. Isso é você estar forçando as pessoas a entregarem algo na tora. Tornar as pessoas produtivas é você cuidar do processo de evolução e desenvolvimento deles para que eles possam fazer o trabalho melhor a cada dia. E através da sua inspiração para que eles possam trazer o melhor deles, eles vão trazer contribuições diferenciadas para o trabalho. Não é trabalhando até 8 horas da noite. Eu me lembro que eu trabalhei em algumas organizações, não vou falar aqui quais são, que eu tinha receio de sair às 5 horas da tarde porque os caras iam me chamar de vagabundo.
Quando, de fato, hoje, dentro da nossa organização, dentro da Corsa, todo mundo sai no horário. As pessoas se sentem mal de sair depois do horário, porque você sabe quem sai primeiro? É o presidente. Ele sai primeiro para mostrar para todo mundo que dá para cumprir, dá para fazer. E se você tiver que depois se conectar alguma coisa a mais, esporadicamente, que seja com vinho, com queijo ao lado de sua esposa, algo muito rápido, mas você precisa fazer uma harmonia na sua vida. Eu não estou falando, ao termo qualidade de vida, saiu aquele negócio como se você tivesse que trabalhar 8 horas, fazer atividade física 8 horas e dormir 8 horas. Sei lá, atividade física, ler, não sei o que, coisa e tal. Aí, rapaz, é uma sociedade de neuróticos isso daí. Não é isso. Para mim, qualidade de vida é muito diferente, porque também não adianta eu ficar cuidando de mim para que eu possa viver mais, se eu não vou ter uma experiência de qualidade na minha vida. Qualidade de vida é como eu vivo cada segundo, inclusive como é que eu conecto o meu trabalho, a minha vida, de uma maneira integrada, com harmonia, para que eu não tenha desequilíbrio em nenhum dos pontos. Por que o trabalho tem que ser, eu vou lá, faço o trabalho, depois eu vou para minha casa e eu começo a viver? Não, eu tenho que viver no trabalho e às vezes eu trago também do trabalho para casa para poder viver em harmonia. Posso misturar todas as coisas, posso criar novos modelos, está na hora da gente parar para repensar tudo isso. E agora, líder pedindo para as pessoas, em horários que é para as pessoas estarem cuidando de outros pontos, da sua família e tudo mais, cara, isso daí, você está aumentando a produtividade para quem? Você não é um líder, você é um carrasco, você só está vivendo fora de época, porque se fosse na época da escravidão, você estava dando chicotada no pessoal. Então, cara, não dá mais isso não cabe mais. Então, os modelos de escritórios, os ambientes de trabalho estão mudando para poder integrar, levar a mulher para dentro, levar toda a sociedade para dentro, onde a gente tem uma verdadeira inclusão. Então, o que nós vamos fazer para reinventar os ambientes de negócios? Esse é o desafio, e eu convido as pessoas para me procurarem lá no meu Instagram, manda lá uma mensagem lá no L Franca Oficial, fala o que você acha, vamos combinar conversas, que a gente pode achar bons caminhos para poder melhorar os ambientes de negócios no mundo. Não, perfeito. E aí tem um outro ponto que eu queria falar contigo, que é assim, eu acho que a gente falou rapidamente no início, a tecnologia nos ajuda, se a gente tem como matriz essa conversa toda, o respeito, né, o engajamento, a motivação, a questão da transparência com as minhas equipes, o digital, né, a questão da tecnologia, isso potencializa, não atrapalha. O que a gente está Verdade. O que está acontecendo hoje é que, como a grande maioria não trabalhou bem isso, não trabalhou, isso estava, o plano, vamos ser bem sincero, o plano de engajamento estava lá no terceiro, quarto ano, em 2025. Se der tempo, a gente faz em 2025. Só que aconteceu isso agora. Sim. Então, assim, e tá todo mundo muito confuso, né? Então, assim, se você tem isso bem estabelecido, o digital, de uma maneira simplificada, potencializa isso, né? Essa conversa com a gente, que a gente está tendo aqui agora, com um monte de gente compartilhando, escutando, isso a gente consegue trazer resultado. Não é ficar mandando, porque, de novo, as pessoas... É engraçado isso, né? Você falou um negócio fantástico. É o mesmo modelo de 1812. O cara está trabalhando igual trabalhava lá atrás. A única diferença, como ele não tem lá o cara no escritório, aquela coisa de ficar andando no meio do escritório para ver se as pessoas estão lá, ele fica olhando pelo celular. Teve uma empresa, inclusive, que eu vi outro dia uma reportagem, que o cara tinha lá um programa para saber que hora que o cara entrou na casa dele, que hora que ele liga, pelo amor de Deus, que hora que eu ligo o meu computador, que hora que eu desligo o computador. A gente não está falando com criança, não está falando com moleque, a gente está falando com profissionais. Alguém pode dizer assim, mas sabe, tem um cara meio sacana, ok, mas você vai perder tanta energia por causa de um, por causa de dois, entendeu? Assim, a gente não lida, a gente não trata as pessoas como maduras nesse aspecto. Então, a tecnologia tem que nos ajudar. E aí eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Você tem alguns casos, alguns trabalhos que eu sei, quanto a tecnologia ajuda essa relação e não confunde mais, né? Verdade, verdade. E o ponto é o seguinte, né? A tecnologia, ela realmente é transformadora, mas durante muito tempo a gente tratou como um ou outro. Isso. Ou você faz o presencial, o trabalho com o ser humano, ou a tecnologia. E agora nós estamos parando para pensar que é um e outro. Como é que você integra os dois? A experiência humana com a tecnologia para poder potencializar aquilo que o humano pode entregar, mas não dá para perder a experiência, porque toda forma de trabalho no mundo tem que servir o humano. Toda forma de entrega por produto ou serviço no mundo
tem que servir o humano. Por isso que eu digo que a gente precisa negar o ócio e trabalhar. E o trabalho é fazer uma transformação em algo. Eu acho maravilhoso essa história do campo das ideias, dos sonhos, tudo isso é brilhante. Mas o que faz a transformação na humanidade é realmente aquilo que você toca com as mãos, pelos dígitos, ou pela forma de se fazer, falar. Você precisa ter um movimento para que as coisas possam acontecer e causar a grande transformação que a humanidade precisa. Então, a minha grande recomendação é o seguinte, que a partir de agora a gente faça novas reflexões. Eu trouxe essa história aí do WeMentor. O WeMentor, o pessoal do Instituto Gente está trabalhando nele para a gente poder fazer uma plataforma bem integrada de educação que você conecta a forma de você levar o conteúdo, mas que você não perca a oportunidade da pessoa ter experiências, fazer o exercício de uma maneira que ele possa ter uma vivência, cara. As pessoas precisam ter vivência. Então não é só usar tecnologia como se fosse tirar o homem de cena. Não vai ser por aí. A gente precisa, sim, ajudar o ser humano a elevar a sua consciência para um outro nível, a colocar tecnologia aqui para poder nos dar apoio, para fazer todas aquelas coisas que nos deixou meio emburrecido durante muitos anos, durante séculos, vamos dizer assim, porque a gente precisa dar respostas diferentes. Melhor ainda, a gente precisa fazer perguntas diferentes para os desafios da humanidade. Então, como já dizia Albert Einstein, não dá para você resolver os problemas que nós criamos tendo o mesmo nível de consciência. Nós precisamos evoluir o nível de consciência para poder resolver os problemas que nós criamos dentro desse nível de consciência anterior. E aí eu venho com várias pessoas que participaram da história tentando humanizar mais a própria humanidade. Todo mundo fala, mas como é que você fala de humanização se o cara já é humano? Não, nós estamos numa transição entre aquele ser animal totalmente material para um ser onde traz o coração na frente, um ser mais espiritualizado, que reconhece o seu semelhante como alguém que ele possa amar, como alguém que o nosso conceito seja diferente nessa interação, seja o bem um para o outro, né? Nós possamos fazer o bem. Tanto que até aprendi recentemente que o mal, o que é o mal? O mal é a valorização do ego, porque o mal é o bem que alguém faz para ele mesmo. Ou seja, alguém está fazendo bem para ele mesmo, mas prejudicando o outro. Então, esse é o mal. O mal ainda é o bem. Olha que coisa maluca. E o que é o bem? O bem é quando você faz o bem para todo mundo. Então, se você está fazendo o seu trabalho, está achando que você está dando o maior resultado, porque a sua performance, o seu grupo, a sua empresa... Não, meu amigo, tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, um dia você vai ser questionado. E os valores éticos, eles são muito fortes. Eles não questionam agora. A gente vive na sociedade agora, nós vamos ser questionados daqui a 20 anos. Hoje a gente fala mal daqueles que escravizavam, mas naquela época eles não sabiam que eles estavam fazendo algo que era errado. Perfeito. Então ainda vão questionar a nossa forma de conduzir o trabalho hoje. Muito bem. Até vi aqui também uma pessoa, Fábio, que trouxe um conceito muito interessante. E.F. Soares, eu não sei qual que é o primeiro nome dele, eu peço desculpa. É o mas Zinho, ele está falando que o coaching agora deve... O Emerson Soares, o Emerson? Que trabalha na DHL. Ah, massa, o Emerson, maravilha. Então, ó, o coaching agora deve ser o contrário. Os mais velhos precisam escutar os mais jovens. É verdade, você está coberto de razão. Inclusive, eu falo que a morte é algo importante, porque se a gente não morresse, ficava os velhinhos tudo tentando manter as coisas como era do tempo deles. Então, inclusive, reoxigenar, gerações novas chegando, não estou aqui valorizando a morte por conta do Covid, não, viu, gente? Eu só estou falando que a gente vai, chega até os nossos 100 anos, a gente sai, dá espaço, e quando alguém está morrendo, tem uma criança nascendo. Por que é esse ciclo tão maravilhoso? Porque as novas gerações chegam e precisam de espaço. E eu, por exemplo, dentro de uma empresa, quero orientar uma pessoa mais jovem. Você está certo, viu? A gente quer orientar a pessoa mais jovem quando a pessoa mais jovem pode trazer um olhar diferente desse mundo para todos nós. Está na hora da gente começar a entender a importância dessas diferenças e utilizar isso melhor também nos ambientes empresariais. Não, perfeito. Não dá para falar que o jovem é ansioso, não. Como é que é? Não dá para falar que o jovem é ansioso, não. Jovem, ele não é ansioso, ele só quer a posição do presidente, porque é a única posição que pode fazer tudo que a gente gostaria de fazer na vida. Então até eu quero, você quer, todo mundo quer. Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer poder tomar suas decisões, todo mundo quer conversar com todo mundo. Agora, ficar ali só tendo que receber ordens, meu amigo, não dá mais, né? A gente precisa reinventar esse negócio do modelo de trabalho. França, como dizem na Bahia, tá massa, viu? Tem um monte aqui de gente falando, William Flores, Márcia Souza, a Márcia trabalhou comigo na Peugeot Citroën, enfim, até peço desculpa aqui, porque está vindo tanta gente aqui, tantas perguntas, eu não estou conseguindo, e eu cheguei nos 50 anos, não estou enxergando direito, entendeu?
Então, mas eu vou Mas, eu vou mas responder. Mas eu acho assim, eu acho que tem... não pode Pode falar. falar. Então, acho que o principal para a gente é ajudar as pessoas a fazerem uma reflexão hoje. É isso aí. A Novembro 4 é uma empresa. O foco de vocês é comunicação. Inclusive, Novembro 4 é massa, cara, porque a minha filha mais nova, a Malu, ela nasceu dia 4 de novembro, viu? Só para dizer porque que eu gosto tanto de você, deve ser isso, né? Então, o negócio é o seguinte: como é que a gente ajuda as pessoas nessa integração para esse novo modelo de comunicar? Porque a gente não tem mais o presencial. Durante muito tempo a gente ficou falando, mas você vê lá duas pessoas num restaurante, os dois no celular, significa que a conversa presencial estava uma porcaria. Ou seja, como é que eu vou conseguir ter a tecnologia com o mesmo grau de atração para que alguém me valorize, queira bem a mim e que possa ter experiências incríveis comigo? Porque não importa o meio, o que importa é a energia que você propaga com a forma que você comunica. Não importa qual canal, a energia sua vai junto com o seu processo de comunicação. O melhor de tudo é a intenção que você coloca na comunicação que você faz. Então não é só comunicar porque eu preciso comunicar às pessoas. Se você está fazendo isso, você está perdendo seu tempo. Não fale nada, tá certo? Porque você só perdeu tempo. Não é só porque você precisa comunicar às pessoas, é porque você tem uma intenção de levar uma mensagem que será transformadora para as pessoas. Então, meu recado é esse. Como é que a Novembro 4, as empresas de comunicação, todos nós que somos responsáveis por liderar e por ajudar as pessoas a repensar os seus processos, vamos entender a tecnologia como um meio propagador da comunicação, mas que leve uma energia melhor para todo mundo. Porque, como foi dito aqui, tem gente que vai para casa, fica doente e ninguém faz nem contato. Por quê? Porque você quer parar para pensar, no modelo antigo, rapaz, dava um problema, você é um profissional muito competente, todos nós, muito competentes, deu lá um problema no coração, um probleminha no coração. Depois daquele dia, você não é mais o mesmo profissional para aquela empresa. Pode ser o talento que for, pode levar a empresa melhor do mundo, mas no dia seguinte, a parada cardíaca, as pessoas já te olham de uma maneira diferente. Não dá mais para ser assim, gente. A gente precisa cuidar do ser humano pela sua história como um todo. Então a gente precisa rever as nossas formas de levar a energia através do que a gente comunica, das nossas ações para as pessoas. Não, perfeito. Inclusive, como eu disse no começo, isso é uma das coisas que eu venho fazendo como comunicação, como comunicador. Quando houve o início da pandemia, né, essa coisa toda, as demandas de comunicação era aquela coisa maluca, tem que comunicar. E eu falei, vamos entender qual é o significado que a gente está dando para as pessoas. Eu não quero ficar disputando se o Covid é mais assim ou mais assado. Essa questão técnica de Covid, por exemplo, tem gente muito mais com conhecimento. A pergunta é, inclusive para alguns clientes, a pergunta é, o que a gente está levando de significado para as pessoas? A gente está levando leveza para as pessoas? De novo, a gente precisa fazer o exercício da empatia. As pessoas estão em casa, as pessoas estão vivendo momentos muito diferentes, as pessoas não estão tranquilas. Você deve ter um ou outro, mas a grande maioria, mesmo empregado, ela está muito confusa. Se a gente leva mais confusão, mais aceleração, é pior. Então, eu enquanto Novembro 4, enquanto agência de comunicação interna, o meu papel, daquilo que eu consigo fazer com o cliente, daquilo que é demandado, é calma, vamos levar significado, vamos levar leveza para as pessoas. Nós tivemos recentemente a Páscoa, que teve recentemente. Quando você fala em endomarketing, a gente faz o quê? Já fez várias campanhas, promoção. Foi a primeira vez que a gente fez um evento totalmente online, né? Vai ter agora, daqui a 2 semanas, o Dia das Mães. Provavelmente um evento de endomarketing, a gente vai ter que fazer todo online. A pergunta é, como é que você faz isso? Eu preciso levar para essas pessoas leveza, um pouco de tranquilidade, um pouco de estamos juntos. Então, assim, na prática, o que nós fizemos? Alguns vídeos bem leves literalmente, no sentido de uma mensagem positiva, estamos juntos, esse momento vai passar, conte com a gente. E te digo mais, França, em alguns casos, não foi nem a empresa que pediu, foi até sugestão nossa para que a empresa usasse esse material, para que ela também saísse dessa rotação louca e dizer, calma aí. Então, eu acho também um papel do comunicador, aí falando um pouco do nosso trabalho, nesse momento é isso, né? É tentar levar um pouco de leveza e tentar baixar um pouco essa bola, essa adrenalina, essa disputa enfreada. As pessoas, de novo, parece que estão
disputando concorrência de quem faz mais reuniões, de quem faz mais trabalho. As pessoas, não, eu estou trabalhando demais. Calma, peraí, tem alguma coisa errada, não faz sentido. Como que se as pessoas não pudessem ter um momento de ócio, cara? É um negócio muito doido. Inclusive, eu vi as palavras do Marcelo aí. Deixa eu só falar uma coisa. Acho que daqui a pouco vai terminar. Vai terminar. Vamos marcar. Quantos minutos aí? Não, tem 20 segundos. Vamos marcar uma outra live. Vamos marcar na semana que vem, vamos marcar uma outra. Se o pessoal topar, a gente marca uma outra. Na semana que vem eu consigo segunda, na outra semana, segunda também. A gente pode achar um jeito aí de fazer. Vamos achar uma data aí pra gente marcar uma outra, para o pessoal continuar em contato com a gente. Para não ficar mal educado. Maravilha.